passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Eu comecei pegando pelo dicionário mesmo o significado da palavra amor. Diz assim no dicionário: é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem do outro, dedicação absoluta de um ser a outro. Esse inserido aqui no dicionário, ele é conteúdo de ações que nos levam ao encontro, a refletirmos sobre o assunto que nos é proposto hoje, que é o amor no matrimônio. Primeiramente, precisamos entender, saber que o matrimônio é o sacramento do amor. Deus é amor. Então, Deus está inserido no coração de cada um de nós que recebemos o sacramento, que convivemos, que temos um relacionamento através do sacramento do matrimônio. Isso leva com que nós façamos a gerar famílias sadias espiritualmente. Eu gostaria de falar para vocês do relacionamento do amor, dedicação absoluta de um ser ao outro. Se nós fôssemos embora com essa ideia de um propósito de melhorá-la, cada um dentro do seu relacionamento familiar, nós já estaríamos cumprindo o nosso papel essa noite. Porque quando nós olhamos a vida do Cristo, Ele não mediu, Ele foi até a última consequência por cada um de nós. Mas eu quero levar um pouquinho uma reflexão sobre o dia a dia de cada um de nós. Hoje nós temos que ser um economista, uma pessoa que trabalha com limpeza, enfim, em qualquer profissão, nós não podemos ser um. Nós temos que ser mais um, não é isso? Ser um tem bastante, a concorrência é grande. Então, nós temos que ser mais um. A empresa tem que dar lucro, tem que dar mais lucro. E a nossa família, não é? Então, nós fomos nos envolvendo nesse dia a dia, nós fomos levando nesse dia a dia, e essa cobrança do nosso relacionamento, dessa frutificação do nosso amor, ficou em segundo plano. Então, nós corremos atrás de tudo. A primeira leitura vem falar para nós: quem semeia pouco, colherá também pouco. E se vocês perceberem, meus queridos irmãos e irmãs, nós não estamos mais em tempo de economizar. Nós não temos o direito de economizar o amor que tem no nosso coração um pelo outro. As famílias não podem mais economizar. Então nós corremos atrás de tudo, como eu disse. Tem que ser o melhor ali. E na minha família, de repente, eu estou dando o que sobra. Na minha família, de repente, eu estou indo até onde me interessa ou até onde não me atrapalha. E não é isso. Na família nós temos que ir além, né? Porque se nós olharmos hoje os relacionamentos, o que a sociedade prega para nós hoje, né? A sociedade, como que ela vê hoje esse sentimento, amor? Eu vou um pouco além, arriscar que virou um modismo falar eu te amo. Eu te amo meu filho, eu te amo minha filha. Então virou uma moda, e muito mais do que a moda, tem que ser um sentimento que brota do coração. De repente eu posso ser corrigido, mas eu vejo que está na hora das famílias ter mais reações de amor do que falar de amor. Eu faço uma pergunta aqui, não precisa ninguém responder. Eu tenho 68 anos. Nós somos casados há 44, como eu disse. Nós temos 2 filhas e nós temos 6 netos. Então nós acostumamos no amor virtual. Mas eu tenho esse hábito com a minha família. Eu não sei se você tem, mas eu gostaria de convidá-lo a experimentar isso. Lembra do tempo dos bilhetinhos? Os mais de idade minha aqui vai lembrar disso. Nós escrevíamos na mão.
Essa semana, aliás, no meu aniversário, eu recebi do padre Celso de Mococa, não o padre Celso Abreu, o que está lá agora, uma cartinha dele no meu aniversário. Aquilo me emocionou, porque ele parou para escrever para mim, não é? Então, eu não sei, você tem feito isso com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos? Né? Nós estamos precisando reaver isso. Se você faz, muito bem. Nós precisamos reaver esses valores que vão sendo perdidos. Valores esses que a sociedade, esse modismo, ele vem sendo apresentado para cada um de nós. E nós vamos assimilando isso. À medida que nós assimilamos isso, mesmo sem perceber, nós vamos deixando em segundo plano essa dedicação de um pelo outro, né? Papa Francisco diz muito claro para nós, depois eu vou ler 2 passagens dele, ele fala muito claro para nós, cuidado com essas distorções, que nós vamos sendo envolvidos, né? De repente, nesse envolvimento, eu começo a limitar a minha dedicação à minha esposa. De repente, nesse envolvimento, a minha esposa começa a limitar a dedicação dela comigo. Ela diz, até aqui eu venho. Aí eu digo, até aqui eu vou também. E fica esse espaço vago, onde os falsos valores vão sendo tomados, onde as nossas famílias vão sendo deterioradas. E nós não podemos perder em mente, né? Que a família é a geradora da sociedade. E esses dias eu discutia com uma pessoa, ela dizia que a sociedade está perdida. Eu disse para ela, eu não acho que a sociedade está perdida, eu acho que a sociedade está desorientada, né? A sociedade está desorientada em tantas informações que ela tem. As informações são boas, mas nós temos uma enxurrada de coisas ruins que vem sendo jogado. E se nós não estivermos preparados, como eu comecei falando, famílias sadias espiritualmente, nós vamos perdendo esse porto seguro que é a família. E quando eu falo em porto seguro, é porque as famílias navegam nesse mar da vida, né? O mar da vida tem ondas, tem tempestades, e se nós não tivermos agarrados na mão de Deus, se nós não tivermos unidos entre nós, famílias, nós não vamos navegar, nós vamos ser levados pelas ondas. Onde a onda vai, nós vamos sendo levados. Então temos que sempre pedir a Deus essa graça, né, de sermos conduzidos pela força do alto para enfrentarmos as tempestades. A tempestade vem, mas é nessa direção que eu vou, é nessa direção do altar da graça de Deus. Em 1 Coríntios 13 fica muito claro, é a passagem de hoje, que a gente puder refletir sobre ela. 1 Coríntios de 1 a 13, eu gosto de dividi-lo em 3 partes. A primeira parte, ela fala da doação. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Porque eu não estou acostumado. Tá bom assim o som aí? Sim? Obrigado. A primeira parte, ela fala de doar suas riquezas, enfim, doar tudo. E nesse doar entra arrumar a cozinha para a esposa, ajudar ela a arrumar a casa, mas se não for com amor não vale nada, não adianta. A segunda parte, ela vem falar de ser paciente, de não ser invejoso, de aceitar a imperfeição. É difícil, não é? É difícil aceitar a imperfeição. Se a minha mulher fosse deixar de mim por causa das imperfeições minhas, Jesus, eu estaria sozinha há muito tempo. Eu falo que ela vai para o céu, mas realmente é uma verdade, né? Nós temos as nossas imperfeições, somos diferentes. Mas a terceira parte que eu acho mais rica dessa passagem é que ela termina usando as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. E quando nós alicerçarmos nessas virtudes teologais, então aí sim nós não teremos mais a nossa casa. Porque casa é onde a gente chega para tomar banho, para tomar café, para almoçar, para jantar, para ver a televisão e para dormir, não é? Ver a internet,
né? Ficamos cada um num celular, não que a internet não seja importante, mas ficamos cada um num celular. Isso é casa. Mas quando nós nos alicerçamos nesse inserido em 1 Coríntios 13, fortalecidos pela fé, esperança e caridade, aí nossa casa passa a ser um lar, onde nós chegamos, onde nós temos as nossas desavenças, temos as nossas encrencas. Para vocês terem uma ideia, a minha esposa é espanhola, sangue quente, né? E eu sou italiano. Vocês imaginem quantos turbilhões nós tivemos na nossa vida, não escondo não isso. Quantas desavenças feias nós tivemos, mas acima de tudo nós sempre recorremos a Deus. E não temos vergonha de dizer, quando precisávamos, chamávamos as pessoas para rezar por nós. Vem rezar por nós que a coisa está feia lá em casa. Então isso, meus irmãos, a senhora está dando risada, né? Mas é viver a sacramentalidade do matrimônio, que é o sacramento do matrimônio, não é? O sacramento do matrimônio é importante a gente saber a valiosidade dele. Ele faz parte do terceiro grupo dos sacramentos, que é a missão e serviço. Nós somos ordenados, fazemos para quê? Para a salvação de outros, e à medida que salvamos outros, também nos salvamos. E para ter uma ideia dos sacramentos, eu faço um comparativo de 4 elementos que nós não ficamos sem: terra, água, ar e fogo. São 4. Pai, Filho e Espírito Santo. 7. Os sacramentos são 7. E quando eu celebro o matrimônio, assisto. Quem celebra o matrimônio são os noivos. Quando eu assisto o matrimônio, eu não deixo de falar isso para os noivos. Vocês entraram aqui desprotegidos do sacramento do matrimônio. Agora vocês vão sair daqui casados, fortalecidos pelo sacramento do matrimônio, que é o sacramento do amor. E se nós olharmos então o evangelho de hoje, comemorando o dia do diácono São Lourenço, parece que ele foi preparado para esse assunto, né? Que é o amor no matrimônio, Deus no matrimônio. Interessante que a gente vê ali a passagem do grão de trigo. O grão de trigo, se ele não morrer, ele não vai produzir. Vamos imaginar um grão de trigo, ele vai dar um cacho grande assim, eu já vi, eu mexia com isso no tempo do banco. Então vocês imaginem a produção. Então, só que tem um detalhe, meus queridos irmãos e irmãs. O grão de trigo, ele também é cultivado. Ele não é jogado na terra, ele passa por um cultivo. Ali sim, ele vai morrer, mas ele vai ser cultivado para germinar. E assim é o coração de cada um de nós. Nós temos toda essa riqueza no coração, temos toda essa ternura de Deus no coração, e muitas vezes não deixamos Deus fazer o cultivo para que nós nos amemos verdadeiramente em famílias. Muitas vezes nós economizamos deixar esse agricultor que é o Senhor trabalhar o nosso coração para que eu vá de encontro com as necessidades da minha esposa e ela vem de encontro com as minhas necessidades, sem medir limites, sem medir consequências um com o outro, quando fazemos os atos gerando no amor de Deus. Então que Deus nos dê essa graça de sermos esse grão de trigo que é cultivado por Deus, apresentar a Deus o nosso coração para que Ele não nos faça economizar. Volto a dizer, nós economizamos em todas as coisas, mas no amor não cabe a nós economizarmos, mesmo porque o amor é o próprio Deus inserido no coração de cada um de nós. Tem 2 frases do Papa Francisco, que aliás está no folheto de hoje. A primeira diz assim: o amor passa por decisão, escolha, renúncia, perdão, não um mero sentimento, não atração física, mas oportunidade de dar a vida pelo outro. Se for mero sentimento, gente, vai passar rapidinho, ele não vai produzir frutos. É como lá em Coríntios, não adianta eu fazer a doação se não for com o coração
E o sentimento, se for por mero sentimento, é a mesma coisa. Se for por atração física, então nem se fala. Esse dia minha esposa estava separando umas fotografias e eu fui ver um álbum lá, né? Aí eu vi uma foto minha ali, eu falei, Jesus, que é isso aqui, né? Eu escondi depressa, sabe por quê? Ela ia falar assim para mim, não foi isso que eu comprei, não. Escondi, guardei depressa o álbum. Vocês perceberam, gente? A atração física vai passar, né? Nós já temos o hábito hoje, nós já rezamos para a nossa velhice. Temos que saber que vamos envelhecendo, né? Já tenho 68 anos, então já temos o hábito de rezar para a nossa velhice. E a outra passagem do Papa Francisco diz assim: a graça do matrimônio destina-se, antes de tudo, ao aperfeiçoamento do casal. Cuidado com as seduções do mundo. Eu já falei isso lá no começo, né? Os que nos são apresentados, os falsos valores que vêm por aí, e nós vamos assimilando, até eu chamo de inocente útil. O Salmo 37, ele é muito claro, ele diz que o Senhor completará o que meu auxílio começou. E o casamento, meus queridos irmãos e irmãs, é isso. A minha esposa precisa me complementar com o amor que ela tem no coração dela. Eu preciso complementá-la com o amor que tem. Somos pessoas imperfeitas, mas Deus nos dá, como casais, como família, essa rica oportunidade de nos completarmos, de ir ao encontro com a necessidade de cada um, sem medir consequências. Nós falamos lá na saúde, na doença, e é difícil. É uma das coisas que eu peço muito a Deus, porque quando qualquer doencinha que eu tenho, ela se desdobra por causa de mim. Mas eu não sou assim com ela, e ela sabe disso. Mas eu tenho rezado, a gente reza para se corrigir. Então o importante, por isso que eu falei, viu, Dirceu? O Dirceu me complicou, falou, meu Deus, quanto que eu preciso melhorar. Por isso que nós temos que ter duas consciências na vida nossa, que Deus é amor. Deus está no coração de cada um de nós. Jesus foi até o limite extremo por cada um de nós. E nós, então, dentro desse amor que é infundido em nosso coração, temos que também ir ao extremo por cada um. Assim nós formamos famílias que a sociedade precisa, a sociedade perturbada, como eu falei, né? Nós temos que ter, acima de tudo, o sentimento que eu fui casado com ela para fazê-la feliz. Ela casada comigo para fazer-me feliz. A felicidade dela e minha é a consequência de um fazer o outro feliz. E quando nós falamos em família, para terminar, no Antigo Testamento, nós podemos ver, ele começa com família. A gente vê ali famílias trabalhando na obra de Deus, famílias se despojando no serviço de Deus. E o Novo Testamento também. Antigo Testamento e Novo Testamento. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, somos nós. Somos nós, essas famílias que Deus chama para que nós façamos parte do plano dele. E quanto que Deus tem para trabalharmos na messe dele. Quanto que Deus precisa de famílias sadias para que essa sociedade nossa melhore. Eu faço sempre esse comentário, sempre que eu tenho oportunidade. Eu acredito seriamente que eu ainda vou ver a nossa sociedade melhorada antes de eu partir dessa terra. Senão eu não estaria aqui falando com vocês. Primeira coisa, nós temos que reconhecer as nossas limitações. Segundo, reconhecer e ter essa intenção de que eu preciso ir até o extremo do meu amor pela minha esposa e ela por mim. Isso aí, sem perceber, nós transparecemos, fazemos como que nossos filhos se sintam amados, se sintam integrantes da nossa família. Então, que Deus nos dê essa graça de abrirmos o nosso coração para
viver o amor no matrimônio, para deixar Deus ir conduzir o coração de cada um de nós dentro daquilo que nós nos propomos um ao outro no altar. Diocese em Evangelização.